Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 221, seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar de várias coisas que aconteceram no fim de semana, né? Tivemos Fórmula E, Fórmula Indy, Stock Car, começou a Fórmula 4 aqui no Brasil, esperança, hein? Esperança, quem sabe o pessoal não vai... O pessoal que está disputando lá, quantos chegarão, né? O automobilismo europeu e quem sabe a Fórmula 1, né? E temos também o GP da Espanha nesse final de semana, que estará aqui nos nossos comentários também. E já chamando o grande Adalto. E aí, senhor Adalto, o senhor está preparado para a frente fria ou não? Rapaz, parece que vai a 6 graus aqui. Anteontem fez 30. É isso aí, É disso que eu tô falando. Isso é São Paulo, rapaz. Amanhã, e depois de amanhã é capaz de nevar. Não é mole não aqui. Não. Agora, Bruno, você falou de um monte de evento, esqueceu de falar do principal evento. Ah, menino, foi esse final de semana tivemos etapa de Oscarteiro. Isso, Endurance. Endurance. Vou querer saber como é que foi isso aí. Ah, a gente vai reportar, né? A gente vai reportar, mas não foi nada bom. Endurance não deu muito certo, não. Mas, assim, deu certo. Aliás, a organização maravilhosa do campeonato. Paulínia continua sendo uma pista bem difícil, mas o resultado aqui não rolou muito. Mas o importante é competir, né? Isso que é importante, né, Adalto? Próxima etapa é Interlagos e o senhor está intimado a comparecer. Quando vai ser? Dia 11 de junho. Vamos ver, se não tiver corrida de Fórmula 1, né? Ah, isso eu não sei, depois a gente olha. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, ele já vai aparecer aqui. Está muito empolgado com a NBA, mas hoje nós vamos falar de automobilismo, né, Fábio? Olá para você, Bruno Aleixo. As conversas pré e pós loucos são sempre marcantes. Deviam gravar, fazer uns... A gente vai gravar mesmo. Fazer uns loucos por aí. Não dá ideia, não, porque o Adalto... de começar aqui, né, Fábio? O Adalto adora, né, fazer essas coisas. Não dá ideia, não, que ele grava. Loucos por Cruzeiro, porque apesar de só ter um louco por Cruzeiro aqui, mas é uma loucura, assim, cada coisa que a gente escuta. Enfim, vamos lá, vamos começar a falar de... Porque, afinal de contas, o 2022 da Fórmula 1, apesar de que eu até gostaria que as corridas fossem um pouco diferentes, mas não significa que não esteja legal. 2022 está um ano interessante da Fórmula 1 para se acompanhar, tem coisa boa para se discutir, tem perspectivas, né, de Grande Prêmio da Espanha difíceis de cravar, o que é sempre muito bom, né, Bruno? Então a gente vai entrar aqui nessa seara, mandando sempre aquele alô lá. Eu gosto muito de valorizar aquele ouvinte que escuta quando não tem corrida de Fórmula 1 também, que ele se mantém fiel. A gente sabe que o número cai um pouquinho, mas aqueles fiéis merecem o nosso reconhecimento, porque tendo corrida ou não tendo, muita gente quer saber o que está acontecendo, bastidores, e também mandar aquele abraço para a turminha do ódio, né? Aqueles caras que estão sempre entrando para descarregar ódio. Xingar como se isso aqui fosse o Coliseu antigo, né? Que um tem que matar o outro. Vem tranquilo. E tem que despertar raivas. Então, um abracinho para a turminha do ódio, que é 1% só. E os 99% que, mesmo quando não tem corrida, estão aqui sempre de olho na gente, apoiando a gente. Firmes e fortes. Turminha do ódio confrades, famosos confrades. Mas eu confesso que a turminha do ódio é a que mais me diverte. Eu adoro, cara. Eu adoro também. Incrível. Nada melhor do que discutir com quem não tem argumento. É uma delícia. É uma delícia. E também, assim, né? Você vê uma pessoa se importar tanto com uma coisa assim, né? Você fala assim, coitado, né? Deve estar com outros problemas. Mas, assim, a gente tem que valorizar a turminha do bem mesmo, que é 99% que ouve a gente aqui. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui. O meu, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o do Fábio é o @CampusFB. E hoje, como eu falei, né, a gente tem muita coisa para falar, mas vamos começar falando da Fórmula 1, né, que afinal de contas é o que todo mundo espera, né? Nós teremos o Grande Prêmio da Espanha esse final de semana, lá em Barcelona, e muita gente quer saber o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com a Mercedes, com a Ferrari, com a Red Bull, com os pilotos, né? Tem notícia, né? Vai ter piloto novo aí na sexta-feira testando.
Mas vamos começar com a Mercedes, Adalto. Você tem alguma informação aí da Mercedes? Como é que vem a Mercedes para o Grande Prêmio da Espanha? Vai mudar? Vai colocar a lateral com side pods normais, né, entre aspas? Vai colocar, sei lá, vai mudar a cor? Vai usar pneu radial? O que vai fazer a Mercedes? Vai correr para vencer. Essa é a ideia deles. Correr para vencer, porque arrumar os problemas. Você está brincando, sério? Não. Eles acham que arrumaram os problemas. Eles acham que descobriram. Esse negócio de correr para vencer, eu forcei a barra agora, é brincadeira. Mas eles acham... Não, mas assim, né? Vamos partir do pressuposto que todas correm para vencer, né? Então, no caso, não seria também nenhuma informação exclusiva, né? Exclusiva é o que você vai trazer aí, se for o caso. Eles acharam que descobriram o problema, apesar de não terem conseguido replicá-lo no simulador ainda, mas com os dados que eles pegaram lá de Miami, eles acham que descobriram qual é o problema e eles esperam agora chegar, no mínimo, muito, muito mais perto da Red Bull e da Ferrari, ou pelo menos do que estava a Red Bull e a Ferrari, porque as duas também vão com atualizações para Barcelona e podem melhorar, entendeu? Uhum. Então, aí, né, se a Mercedes melhorar meio segundo e eles também melhorarem meio segundo, a Mercedes vai ficar no mesmo lugar, né? Uhum. Então, o que eles acham é que eles vão confirmar isso nos treinos livres, porque só na pista eles não estão conseguindo replicar isso no simulador, eles não conseguiram replicar no simulador nem o que aconteceu no TL2 lá de Miami, que eles foram os melhores, e nem o que aconteceu depois na classificação. Eles não conseguiram replicar no simulador isso daí, entendeu? Mas eles pegaram os dados, né, e fizeram comparativos, os engenheiros mesmo, com conta, com o nome da cabeça deles, em brainstorm, discussão, cacete. Evidentemente colocaram alguns dados no computador para ajudar, mas assim, nada que é uma coisa de corrida mesmo, nada que é uma simulação do que aconteceu de corrida, com CFD, isso não conseguem simular isso, tentaram, não conseguiram, mas eles acham que descobriram o problema. Bom, vamos ver, né? Eles vão testar o que eles acham que está certo no TL1 e no TL2, eles não vão desistir logo no TL1, mesmo que no TL1 não funcione, eles fazem pequenas alterações para o TL2, e aí, se não funcionar, aí ferrou, porque daí aí no TL3 eles acham difícil que em 2 horas eles não consigam, 2 horas de pista, eles não consigam mais melhorar o carro, aí ferrou de vez. Mas estão bem otimistas, eles estão otimistas. Ô, Fábio, seria essa a última chance assim da Mercedes esse ano de mostrar alguma coisa, ou eles ainda têm oportunidades até o final do ano? Uma boa pergunta, Bruno Aleixo. Eu acho que é difícil responder porque é impressionante assim como até aqui, né, e não é uma coisa que a gente espera que realmente vá durar muito. Uma hora, isso que aconteceu, que o Adalto está dizendo, isso que o Adalto está falando, se não acontecer agora, vai acontecer, tudo se caminha para isso, que é entender o carro. O que tem mais chocado, na minha visão, nesse ano, em relação à Mercedes, é o quão perdido eles parecem. É uma frase que eu vou até abrir aqui, ó, que eu anotei, acho que eu já até citei ela aqui no programa, do Andrew Shovlin, que fala: "It didn't correlate what we see on the screens with what the driver feels." Ou seja, a gente vê uma coisa no computador, fala, esse carro vai estar assim, Russell e Hamilton, e eles não recebem o carro assim. Uhum. E há essas evidências que a gente já relatou aqui no Loucos também, né? Os caras correrem com sensor na Austrália, para mim é porque colocar o sensor na cesta é uma coisa, aquele sensor, aquela luzinha debaixo do carro, aquela câmera, uma câmera ali. Mas fazer isso no domingo é porque o computador não tá havendo uma boa relação com o computador. E aquilo que a gente falou da prova passada, né? Você fazer um 29.9 no FP2 e fazer um 30.1 no caso da Mercedes no treino, no qualifying, melhor dizendo, você andou para trás, você não soube ler a evolução da pista, porque tem muito isso, né? Sexta-feira não é você acertar o carro para sexta, você tem que antever o que vai ser a pista no domingo. E isso em Miami, com uma mudança severa como foi Miami,
Então, assim, Bruno, até agora a gente viu uma Mercedes muito perdida. Mas que eu repito, não vai durar para sempre, porque 8 vezes campeões mundiais não são bobos, não são bestas, não são burros. São gente que sabe. Podem ter errado. Até tudo indica que possam ter errado. Eu duvido que voltem, você fez essa pergunta, acho que para o Adalto, eu duvido que voltem com o sidepod anterior. Eu duvido, mas isso é uma pura opinião. Mas isso a gente recebeu várias perguntas aqui, assim, na quinta-feira, né? Tem muito, assim, quando a gente for falar de Ferrari e Red Bull, assim, desenvolvimento é a palavra da semana, é a expressão da semana, né? Desenvolvimento, onde cada uma está, o que cada uma vai fazer, mas daqui a pouquinho com Ferrari e Red Bull a gente chega lá. No caso da Mercedes, ela vai se aproveitar de uma situação que todas vão, mas que para ela vai ser muito útil, que é a primeira vez, Bruno, que esse carro vai ter uma base comparativa, numa repetição de pista. Esse carro nunca teve uma repetição de pista. Porque se a gente for colocar Bahrein, pré-temporada para corrida, é uma semana só, ali tinha muito pouca coisa a se fazer. Agora eles têm uma comparação de pré-temporada que eles podem fazer. Apesar de ter sido uma pré-temporada super incipiente, né? Ali era fazer o carro funcionar, mas alguma coisa numa pista tão conhecida como Barcelona, agora eles vão poder comparar. Não só todas as equipes, mas a Mercedes muito mais, porque ela vai poder pegar o que ela fez lá e ver, olha, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui foi errado, isso aqui foi certo. Eu acho que Barcelona vai mudar o destino de todas as equipes, simplesmente por Barcelona existir, Bruno. O simples fato de você pôr um carro agora mais amadurecido, numa pista em que você sabe cada centímetro, vai te ensinar o que fazer para o Azerbaijão, vai te ensinar o que fazer para Mônaco no terceiro setor, vai te ensinar alguma coisa. Então eu acho que vai ser muito útil isso para a Mercedes. Eu não garanto, não sei o que vai acontecer, não vou nem prever, mas a evidência de que eles estiveram perdidos até agora, que eu repito, em algum momento isso deve acabar, é muito grande. Tomara que se acertem, tomara que consigam entender mais o carro. Como você falou, né, todo mundo vai ter a base comparativa, né? E a gente se lembra dos testes lá em Barcelona, foi quando a gente viu, né, pela primeira vez os efeitos, né, do pula-pula, lá os caras naquela reta balançando e tal, principalmente a Ferrari, né? A primeira imagem que eu vi assim de carro pulando na reta foi a Ferrari. A Ferrari vai melhorar isso aí, Adalto, ou não? Vai, mas sabe qual é o grande problema da Mercedes, que o Dude me falou? Ele falou assim, o carro era tão igual ao simulador desses anos passados todos, era tão perfeito, a simulação dá de 97% a 99%, teoricamente, né? No caso da Mercedes, dava 99% mais, sempre. Era impressionante, né? E agora, eles simplesmente não conseguem acertar a simulação. Não, tudo que eles fazem na simulação que dá certo na pista dá errado. Entendeu? Estão quase fazendo ao contrário. Entendeu? Tipo, muda alguma coisa no carro na simulação, o carro melhora, eles fazem uma coisa ao contrário. Então, ele chegou a falar de brincadeira, nós estamos quase fazendo isso, entendeu? Porque é impressionante como não tem correlação nenhuma mais. E isso aí está matando eles, entendeu? Isso aí está matando eles. Então, esse é o grande problema. O carro só é bom em curva de baixa. Então, no terceiro setor de Barcelona, o carro não vai mal. O carro vai andar bem, né? O problema é o primeiro e o segundo setor, né? Que a gente não sabe, né? É isso aí, né, Bruno? Assim, a gente pode até fazer um resumão dos loucos para o automobilismo do começo do ano até aqui. A gente já, né? Nós não sabemos, as pessoas perguntam para a gente, né? Qual o problema? A Mercedes vai resolver? O que a Mercedes vai fazer? Se eles não sabem, imagina a gente, né? Mas a gente pode tentar especular aquilo que a gente já falou aqui, né? A ausência do sidepod pode deixar, pode sem trocadilhos, mas pode estar deixando a extremidade do assoalho muito, digamos, solta, e o balançar é um problema, a gente já comprovou que porque muitos carros adicionaram aquela barra lateral no cantinho, né, à frente da roda traseira. Inclusive a Mercedes. Inclusive a Mercedes. A gente já falou da suspensão, como a Mercedes dominava as suspensões na Fórmula 1 antiga, com freaks, com aquela do ano passado, do efeito porta-mala. As suspensões foram praticamente dizimadas para esse ano, é uma coisa muito mais simples. Então, é um problema que eu acho muito grave, muito no detalhe. Tem mais coisa, né? A Mercedes perdeu várias cabeças, vários cérebros
né, do ano passado para cá, muita gente que saiu, aquele Andy Cowell do motor saiu, né, o motor já não é mais o melhor, então você enumera uma série de problemas. Né? Eu lamento, eu queria muito ver, eu não estou naquela turma, a gente já falou isso aqui também, né? Eu não estou naquela turma de, ufa, enfim Mercedes fora é um sopro de ar novo. É verdade, é um sopro de ar novo. Mas se a Mercedes estivesse ali na frente... Nossa... Né? O que os jornalistas sonharam após o FP2 em Miami, com uma briga de 3 ou de 6, né? Porque seriam 6 carros. Agora, só para resumir, Bruno, eu diria que mesmo com todos os problemas, uma coisa está muito clara para mim. A Mercedes tem a melhor dupla de pilotos do grid, mesmo andando lá atrás. Porque o que o Hamilton está andando não é pouco, as pessoas estão se impressionando com os resultados que não são exatamente iguais performance, e o Russell tá ali se posicionando, a gente já falou isso aqui também. O Russell está se posicionando como o cara para ser o cara da equipe quando chegar a hora. Então, a equipe caiu, Bruno, mas a dupla, para mim, se valorizou mais ainda. O Hamilton tem uma característica que é o seguinte, ele atrai muito uma base de fãs muito grande, mas ele também atrai uma base de gente que não gosta dele. Sim. Por motivos que, enfim, se nós atraímos, você, cara, o Adalto não é xingado nunca, mas se nós atraímos, imagina o Hamilton, né, Bruno? Os motivos que isso acontece não vale nem a pena a gente citar aqui, porque, né, é besteira, mas assim... essas pessoas estão aproveitando dos resultados, né, para fazer as suas teorias. Tá vendo? Eu avisei que esse cara não anda nada, né? Que eu já li isso no meu Twitter. Esse cara só ganhava por causa do carro. É uma coisa absolutamente A gente discutiu isso aqui quinta-feira também, né? Sobre essa questão. Tem uma coisa para falar do Russell. Ele não é só bom dentro do carro, como fora. Todo entrevistador que vai falar com o Russell joga uma pimentinha dizendo que ele está tendo resultados melhores que o Hamilton. E a resposta dele sempre é: minha posição é P5 ou P6, amigo. Isso para mim, para a equipe e para o Hamilton não serve. Entendeu? Isso não serve para nós. A gente tem que estar lá para disputar a vitória. É aquilo que a gente já falou aqui, né, Adalto? É aquilo que a gente já falou aqui, né? Quando o carro está para baixo, a disputa entre companheiros ganha outro cenário. Quer dizer, ele mesmo, em vez de ele, puxa, é verdade, ou então desconversar, né? Para se autovalorizar, não. Ele fala, olha, enquanto a gente estiver disputando quinto e sexto, pouco importa, ele falou. Eu quero ver na hora. Realismo, né, Adalto? Realista. Mas tem uma coisa nisso aí que vocês estão falando. Ele não faz. Cabeça, preparada já. Ele não dá. O Russell não dá resposta de assessoria de imprensa. As respostas dele têm conteúdo. Ao contrário do Leclerc, por exemplo. O Leclerc ainda tem umas respostas bem automáticas. Isso é bem observado pelo Adalto. O Russell não dá. Mas você ia dizer alguma coisa, Bruno? Uma coisa que eu acho legal da gente falar sobre a Mercedes é o seguinte: a gente já viu várias equipes dominantes entrarem em crise depois de um tempo, né? Assim, e os caras começam a bater cabeça. A Ferrari é um clássico, né? Começa aí declarações públicas, alfinetadas, os pilotos brigando, insatisfeitos aqui. A Mercedes parece que eles têm um espírito de unidade, assim, de vamos fazer esse carro andar, que é realmente realmente inacreditável num esporte como a Fórmula 1. É isso que vocês estão falando. A gente não vê os pilotos... teve um bate-boca aí, o do Hamilton com o Toto Wolff, que as câmeras pegaram, mas também não dá para saber o que eles falaram. Então, assim, pode ser uma coisa totalmente corriqueira, que é normal, né? Que é uma coisa até que a gente comentou aqui, né? Piloto tem que ficar bravo quando o resultado não vem, né? E aí, assim, a gente, tanto melhor que seja assim, mas eles parecem... E mesmo se for, é no calor do momento, no calor do momento. Acabou de sair do carro. A gente vê isso da Mercedes, assim, a gente vê os caras trabalhando para o carro melhorar. Exatamente. Depois, quando o carro ficar dominante de novo, talvez a gente veja os caras se bater lá na pista, mas agora eles estão trabalhando para o carro voltar a ser o carro dominante. Ô, Adalto, vamos falar da Ferrari um pouquinho? Vamos. O Leclerc vai para a Espanha um pouco triste, que ele bateu a Ferrari do Lauda lá em Mônaco, né? Vocês tinham que falar, vocês perseguem o Leclerc. Isso aí é o seguinte, essa Ferrari, se não me engano, é a mesma que o Alesi bateu no ano passado. Eu acho que esse carro tá zicado. Esse carro só dava pro Nick Lauda, meu. Esse carro tá empenado. Esse carro tá empenado. Tá empenado. O carro velho é foda. É melhor não usar esse carro mais. Só com o Andreas Nicolaus Lauda. Com ele ela andava, viu? Pelo amor de Deus, e como andava, meu.
Só para limpar a barra do Leclerc, né? O carro ficou sem freio, viu, pessoal? Tem uma quebrou, foto né? tem uma foto que mostra a pastilha saindo. Carro velho, né? Quem tem carro velho sabe como é que é, né? Sabe o que mais me impressionou? Não foi a batida. O que me impressionou foi o tamanho do carro em relação à pista. Não. Parecia um mini carro, né, meu? Não, esse evento de carros clássicos, ele é transmitido, né? No YouTube, e fica lá o vídeo, depois você pode ver. Eu fui lá dar uma olhada, assim, né? São 10 horas de evento, mas aí você vai adiantando, você vai vendo, cara, como era diferente a Fórmula 1. Muito diferente, né? Ali até dava para ultrapassar com um carro daquele tamanho, né? Cabia 3 carros, mas hoje em dia mal cabe 2, imagina 3. E ali onde ele bateu, eles alargaram um pouco a pista, né? Porque antigamente era mais estreito ainda. Então, realmente, é incrível, né? Porque começa a filmagem umas 4 curvas antes de ele bater, né? Então, você vê ele vindo e fala, pô, peraí, isso aí é um carrinho de brinquedo, que é isso, né, meu? Coisa, é incrível, né? Mesmo. Mas vamos falar da Ferrari atual, que a Ferrari velha a gente já viu que não dá certo. Não dá. A Ferrari, ela vai levar o maior pacote de atualização dela e, pelo que eu saiba, ele é voltado a diminuir o arrasto sem tirar downforce. O que é o ovo de Colombo, né? O que todo mundo busca. Vamos ver se vão conseguir. Se eles conseguirem isso, o carro vai continuar bom de curva e vai melhorar muito de reta. Se bem que em Mônaco não tem muita... o carro bom de reta não tem muita diferença, porque não tem reta, né? Tem 2 retinhas muito pequenas, né? Então, ali, um carro com motorzão ou com menos arrasto não faz muita diferença. Ali é frear e contornar, frear e contornar. Então, vamos ver. Talvez a atualização da Ferrari não seja tão assim, a gente não veja um grande avanço em Mônaco, mas a partir das outras corridas, sim, é o que eu estou sabendo. E aí, Fábio, e a Ferrari? Bruno, eu acho assim, Barcelona é uma pista que tem uma grande reta, mas cuja importância de você correr com asa é enorme, porque é uma pista de muito downforce. Nossa, que idiota que eu fui, desculpa. Eu falei Mônaco, já passei por cima de Barcelona. Você achou que a próxima corrida era Mônaco. Desculpa. Você foi na onda do apresentador que trouxe Depois eu vou para falar. Trouxe Mônaco, Ferrari. Você já fez a análise de Mônaco. Quando a gente chegar no programa pré-Mônaco, o Adalto não precisa mais falar. Não precisa falar nada. Não precisa mais falar. Ele já fez a análise de Mônaco. Retinha, retão, asa, ele já fez. Então, depois que acabar, quando chegar pré-Mônaco, ele faz a análise de Barcelona. Ele já sabe quem ganhou. Aí ele vai deitar e rolar, né? Isso aqui idiota. Mas, enfim, a pista de Barcelona... que derruba mesmo, né? Que coisa. Vamos lá. Ela tem essa característica de que o Adalto, apesar de ele estar focado em Mônaco, ele falou uma coisa certa, que agora é hora da Ferrari provavelmente tirar asa. Direcionar o seu pacote para uma velocidade maior de reta, que é onde eu disse aqui, nós discordamos semana passada, é o que está para mim fazendo a diferença para a Red Bull, porque os carros são parecidos, o qualifying a Ferrari se dá melhor. Apesar de que a gente viu, né, a Red Bull, estava vendo uma análise de alguns textos sobre a análise de Miami nas curvas de baixa, e nem nas curvas de baixa a Red Bull perdeu para a Ferrari em Miami, o que pode ser aquele negócio do carro mais leve, enfim, que é uma coisa que faz enorme diferença. Enfim, Bruno, existe toda essa questão, retas e curvas. Ferrari tem mais asa, é melhor em curva, mas a Red Bull tá indo melhor nas retas. Então, Barcelona é talvez o mais 50-50 disso, porque apesar de ter uma reta, repito, muito grande, ali você não pode tirar. Você não pode simplesmente, vamos tirar a asa, não pode chegar no nível de Miami, por exemplo, que não era tão sem asa assim, mas você tinha mais como priorizar reta ali. Em Barcelona, nem tanto. O que é curioso, Bruno, primeiro, né, a Ferrari agora tem... a gente está falando da Mercedes, nessa questão de ser vencedor e cair. Isso quando acontece durante o ano, muda também, eu acho, assim, o fator de como a fábrica trabalha. Uma coisa é você correr com uma vantagem, outra coisa é você correr com o cangote ali, com a respiração no seu cangote, né? Eu dizia ontem, a diferença é de 19 pontos do Verstappen para o Leclerc, mas a sensação é de que é de 5.
A sensação é de que é muito menor, de tanto tamanho a força da Red Bull. Quanto que a Red que o Bull Verstappen abandonou 2 corridas, né? Isso aí pesou contra, né? Mas é impressionante, Bruno, a sensação assim, que eu estou captando de que a Ferrari lidera o campeonato, mas é a Ferrari quem tem que correr atrás, tecnicamente. A gente está vivendo uma situação curiosa pré-Barcelona, né? A Ferrari é líder do campeonato, mas quem tem que correr atrás tecnicamente, porque a Red Bull veio com pequenas atualizações, algumas pequenas, um pouco maiores, quase que em todas as corridas, a Ferrari parece que vai soltar agora, como disse o Adalto. Então é muito curioso, porque a caça é também ela é a caça, ela não é a caçadora, mas é ela quem tem que correr atrás. Então o que a Ferrari vai fazer tecnicamente, Bruno, é um dos grandes pontos de interrogação, já que desenvolvimento é a palavra da moda, é a palavra da semana, porque a troca de farpas, quem está desenvolvendo mais. O Binotto já deu uma cutucada quando ele fala que uma hora eles vão ter que parar, porque eles estão desenvolvendo demais. O que para mim é acima de tudo uma cutucada ali naquele joguinho de farpas. O negócio do teto, né? Do teto, enfim, eles vão estourar isso, eles estão desenvolvendo demais, como é que é isso, que explicação existe? Para mim é um jogo político para tentar ali desestabilizar. Começando a ficar com traços de Mercedes e Red Bull ano passado, embora o Binotto seja um pouco mais calmo do que o Toto Wolff, a gente pode falar, né? Mas eles vão. Isso aí vai ser o hit do ano, né? Vai. Na hora que chegar no meio do ano. Vai dar uma no Verstappen, o Verstappen vai dar uma no Leclerc, vai acontecer. Na hora que começar a ficar para trás, sempre vai ter mas esse teto de gastos aí tem que ver, né? Vai ser assim. E a Red Bull, hein, o Adalto, para a gente fechar fechar não, que ainda tem um assuntinho aqui mais para trás do grid, mas o que traz a Red Bull aí para a Espanha? A Red Bull vai estar focada em tirar mais peso do carro, né? Se eu não me engano, mais 3 quilos. Então o carro vai ficar 7 quilos mais leve do que estava no começo. Do ano. Já tirou 4 quilos, agora a ideia é tirar mais 3 quilos. E a gente tinha publicado isso há 5 dias atrás, né? Com exclusividade. Hoje o Christian Horner confirmou esses números mesmo. Só que a ideia já era chegar no mínimo lá, dos 798. Mas parece que não vai conseguir, ainda vai faltar uns 2 quilos para chegar lá, né? Então, E o Horner acha também que os problemas de pneu da Red Bull é porque o carro é um pouco mais pesado. Então, gasta mais pneu. Então, e vai ter mais algumas coisinhas também no carro, além da perda de peso, né? Do emagrecimento de 3 quilos, vai ter mais algumas coisinhas no carro, mas coisas que a gente talvez nem veja, porque talvez seja coisa no assoalho, no difusor, coisa que a gente talvez nem veja. Então, não dá para cravar aqui exatamente o que vai ser. É isso aí. E aí, Fábio, e essa Red Bull aí? Bruno, assim, as pessoas, eu estou vendo assim, o assunto desenvolvimento é impressionante como está mexendo com os fãs, né? Os ouvintes, aqui no Loucos, lá no Café, as pessoas têm uma certa fixação com o desenvolvimento que eu acho muito difícil precisar, né? O quanto que o desenvolvimento está mudando o jogo. Claro que o desenvolvimento faz diferença, mas eu fico me perguntando, Bruno, o que a Red Bull fez? Qual foi o ponto? Será que a Red Bull realmente virou o jogo? Ou a diferença da pista do Bahrein para a pista de Miami já por si só não favorece? É muito difícil a gente precisar. Mas tem essa questão do peso que vocês estavam falando. Aliviar peso do carro é uma coisa que faz muita diferença. E eu estava vendo uma entrevista me fugiu o nome do diretor da Red Bull. Daqui a pouco eu lembro. E ele contando que, olha que sacada, né? Olha como o tal desenvolvimento vai entrando nas sutilezas, né? Uma das coisas que a Red Bull fez para tirar peso do carro é simplesmente deixar algumas peças ocas. Tirar digamos assim, a matéria, a massa de dentro de uma peça, né? Que é uma coisa que você pode fazer, talvez seja até digamos, como é que eles dizem? Loophole, né? Como é que eles dizem? Uma entrelinha do regulamento. Que olha aqui, FIA, eu estou substituindo a peça pela mesma peça. Só que essa peça é oca, essa peça é vazia, ela é mais leve. E isso é um detalhe que eu acho interessante a gente passar para o ouvinte nessa guerra que virou desenvolvimento, já está começando guerra de palavras, enfim, que eu acho muito difícil precisar.
O que acontece de muito legal, e eu sempre recomendo às pessoas, é ficar de olho na sexta-feira, nessa nova regra da Fórmula 1, que eu acho muito interessante, que é a regra lá do show and tell, né? Hoje estou falando muita expressão em inglês aqui, daqui a pouco vocês show, mas é o show mesmo. Me puxem a orelha. É o mostra e conta, para falar em português. Que as equipes põem os carros na frente do box, a Sky Sports da Inglaterra está marcando em cima ali, e pela televisão é até melhor, porque você vê, o repórter aponta, o repórter pode dar a volta no carro ali, andar em volta do carro, gente, não é dar a volta com o carro. E mostra ali as partes, e a equipe tem que divulgar, mais do que ver o carrinho ali, a equipe tem que divulgar o que ela está trazendo. Então isso na sexta-feira é importante para quem está muito atento ao desenvolvimento, para a gente saber, a gente não sabe o que a Ferrari vai trazer exatamente de itens, né? Vamos ver quais serão. Uma asa traseira me parece até básico, né? Porque é o item principal para quem quer tirar downforce. Então, Bruno Aleixo, a grande questão é essa: desenvolvimento, até onde vai, o quanto a Red Bull está mais adiantada do que a Ferrari vai começar a pôr agora. A Red Bull, eu repito, né? Colocou pequenas coisas em todas as corridas. Será que a Red Bull vai ter que pisar um pouco no freio, a Ferrari vai ter mais margem daqui para frente, como vai ser esse jogo e qual diferença faz o desenvolvimento? A gente nunca vai ter essa resposta, mas a gente está aqui mais para perguntar do que para responder, né, Bruno? Bom, uma outra coisa que acontece na sexta-feira também são os pilotos novatos, né, os pilotos de testes aí que vão fazer testes, e a Williams confirmou o Nick De Vries da Fórmula E. Nick De Vries, que é o atual campeão da Fórmula E, venceu uma das provas em Berlim esse fim de semana, né? O outro vencedor foi o Mortara, né? Eduardo Mortara, e ele vai testar pela Williams. E aí já ficamos todos ouriçados, né? Olha, vai colocar no lugar do nosso querido Latifi, né? Mas não, vai colocar no lugar do Alex Albon. Mas não. E o nosso queridíssimo Nicolas Latifi, né? Esse grande piloto, vai continuar lá com seu lugar cativo, né? O que é ruim para o Nick De Vries, né? Porque se ele toma do Latifi... Tomar tempo do Latifi, aí significa que não ganhou do Latifi, vai ganhar de quem, né? Mas mas vai testar lá o Nick De Vries, né? E é um movimento interessante aí, piloto vindo da Fórmula E para a Fórmula 1, não é isso, Fábio? Em primeiro lugar, a regra que é de se aplaudir de pé, né? Porque a Williams está fazendo isso, porque é a obrigação da Williams fazer. Todas as equipes vão ter que escolher 2 sextas-feiras e colocar piloto novato. Nós vamos ver o Colton Herta, por exemplo, muito provavelmente na McLaren, muito provavelmente, embora não haja ainda uma confirmação oficial. Então a gente vai ver umas figuras que vão ser muito interessantes da gente ver. A regra é muito boa, a regra é tão boa que eu acho que ela devia continuar evoluindo. 4 sextas-feiras, 6 sextas-feiras, botar nessas sextas-feiras não só uma energia para o telespectador, para o fã, mas botar o cara para trabalhar com a Fórmula 1. Né? A gente vai ver o Piastri, por exemplo. Piastri é certo que vai sentar na Renault. Se não em 2 sextas-feiras, porque o mínimo, a obrigação é 2, no mínimo 1. Evidentemente a Renault vai fazer isso, não há a menor dúvida. Então, Bruno, assim, a regra é muito boa. Não é uma iniciativa da Williams exatamente, é uma coisa que todas podem escolher a hora que vão fazer. A Mercedes vai ter que fazer. A Ferrari vai ter que fazer. A gente nunca viu essas equipes fazerem. Não, a Mercedes já tinha feito. A Mercedes eu acho que já tinha feito uma vez, se eu não estou enganado. Com o Russell. Não sei se foi. Não, acho que estou misturando testes de intertemporada. A Ferrari, a Ferrari nunca fez. Acho que a Mercedes também não fez, não. Ela põe o Russell lá em Abu Dhabi. O Russell andou em Interlagos de Force, era Force India. O Russell sentou na Force India. Eu estou fazendo essa confusão. Então a gente vai ver essas equipes grandes fazerem isso. Red Bull, quem a Red Bull vai colocar? Red Bull tem uma meninada boa na Fórmula 2. Enfim, então isso vai ser interessante, por isso que eu acho que essa regra deveria até ser ampliada para mais sextas-feiras no futuro. Falando do De Vries, Bruno, eu acho assim, De Vries está com as ações em alta no mercado da Fórmula E. A Fórmula E está tendo uma reviravolta de sair um monte de equipe, mas está chegando um monte de equipe. A McLaren está chegando. A McLaren vai comprar a Mercedes, vai pegar a estrutura da Mercedes. Está chegando o Maserati. Então a Fórmula E está se reequilibrando. Saíram algumas, mas estão chegando. Não vai diminuir o número de equipes. Que bom, né? Quando isso acontece, né? Quando o número de vagas cai, né? E o De Vries está sendo uma peça muito... dizem que é difícil ele ficar onde ele está, que a Mercedes vai virar a McLaren, mas ele é uma peça muito cotada. Ele é uma peça... se fala nele na Toyota para as 24 horas de Le Mans. Enfim, Bruno, ele está bem. Ele não está desesperado pela Fórmula 1. Embora, é claro que o cara vai sentar ali pensando, opa... lógico. Pode ser a minha chance, pode ser... ser... é bom piloto, né?
E é bom piloto. O De Vries é um bom piloto. Eu não acho o De Vries um super talento. Acho, por exemplo, que ele nem se compara ao Piastri. Mas ele também está 17, 18 vezes na frente do Latifi. E é isso que você falou. É impressionante como a Williams, né? Talvez seja até uma herança da administração anterior, mas os contratos que fazem a equipe se apequenar, né? Porque você colocar o De Vries no lugar do Albon, você não só está fazendo essa questão da comparação, como você está tirando pista do Albon. No momento em que treinar é importante, que conhecer o carro ainda é muito importante, você está tirando o Albon. Só que isso acontecia, Bruno Aleixo, por isso que eu acho que pode ser até uma herança de contrato de quando a Williams se vendeu para os Latifi, pai e filho, porque isso acontecia com o Russell também. Quando entrava o Kubica, não era o Latifi que saía, era sempre o Russell que saía. Então é aquela questão do contrato que é pequena a equipe, porque a Haas acaba de demonstrar, dá um show de demonstração. Ninguém aqui é ultra fã do Magnussen, ninguém aqui acha que o Magnussen é um campeão do mundo em potencial. Mas olha a diferença de jogar fora um piloto bacana. É porque assim, alguém... um piloto por performance. Olha a diferença que faz. Alguém há de argumentar assim, mas a Haas melhorou o carro, né? E tarará. Sim, mas quem fez todos os pontos da Haas esse ano com esse carro? O Magnussen. Exatamente. Quem tá puxando... Não tem comparação. Ele tá massacrando o Schumacher. Então... ele tá pondo a carreira do Nadal, tá pondo a carreira do Schumacher em risco. A gente não sabe que o Schumacher, apesar de que o Schumacher em Miami foi pau a pau com o Magnussen, foi. A gente não sabe o que isso vai fazer para a carreira do Schumacher. Então, o Bruno Aleixo, assim, para arredondar esse tema da Williams, a Williams tem um banquinho de reservas e que, em termos até mercadológicos, é até mais atraente. Tem lá o Logan Sargent, que é um americano, que está vindo bem nas categorias de base, não está colocando ele. Tem a Jamie Chadwick, que é essa menina que vai faturar, talvez, pela terceira vez seguida o campeonato da W Series. Que é um fenômeno qualquer mulher será um fenômeno de marketing para quem conseguir achar uma digna. Eu acho até que a Jamie Chadwick é digna porque ela já ganhou de pilotos homens. Ela não ganha só das meninas lá na W Series. Então, colocar o De Vries quer dizer o quê? É um acordo com a Mercedes? Ou é apostar realmente no cara? Ou é realmente avaliar o cara? Alguém me perguntou ontem, poxa, mas não é bom compará-lo com o Latifi, até para tirar o Latifi? E eu respondo, é muito melhor comparar com o Albon, né? É claro. Até para tirar o Latifi. Exatamente. Mas o Latifi não vai sair, né? É impressionante. E aí, Adalto, e esse Nick De Vries aí na Mercedes? Não sei, eu não sei. Eu acho que ele vai ter um choque aí de velocidade, né? A diferença é brutal, né? Então, vamos ver. Eu não vou chutar, eu espero que ele vá bem. Ele já fez um simulador da Mercedes, Adalto. Eu acho que isso pode aliviar um pouco, né? Apesar de simulador é simulador, claro. Eu espero que ele vá bem, né? Ele, lá na Fórmula E detona, né? Ganha tudo lá. Que os carros lá, apesar dos nomes ser diferentes, vamos ser sinceros, é monomarca aquilo, né? Muda os nomes. Mas os carros são basicamente os mesmos, não são? É um chassi, a estrutura do chassi é igual, mas toda a parte técnica, suspensão, powertrain, é tudo independente, cada equipe faz. A suspensão também? Suspensão, eu vou até confirmar essa, mas enfim, toda a parte motriz ali, que a informação é a suspensão, não acho que seja padronizada não, Adalto, porque o padrão ali é mais aerodinâmico, né? Depende se a suspensão é considerada, na Fórmula E não deve, como na Fórmula 1. Mas enfim, continue. Mas não importa, eu torço para que ele vá bem, né? Sempre quanto mais piloto, melhor. Mas não sei dizer. O que eu queria pegar, o gancho que o Fábio falou aí, do Colton Herta, lá que vai treinar na McLaren em algum momento, com certeza vai, ainda mais depois da salvada. Lá vão vocês perseguirem o Colton Herta, quer ver? Aquela salvada espetacular que ele deu na corrida. Sim, impressionante. Eu vi aquilo 50 vezes para ver se foi sem querer ou não aquilo ali. Não foi sem querer, que salvada. On board here into turn 7. That was Tokyo Drift. That was unbelievable. Here it comes. Oh my God, that was handwork, that was footwork, that was everything he could do all the way on the lock stops. There was nothing left for Colton Herta to do to keep that car pointing straight. Look at that. Never have I seen an Indy car slide that far sideways in the wet on slicks without something bad happening. Amazing stuff from Herta. That's absolutely incredible. E aí, ele ultrapassou o Pato 2 curvas depois da salvada. Aquilo ali é o seguinte, a corrida da Fórmula Indy esse final de semana foi uma delícia para quem gosta de corrida maluca,
Foi uma delícia. Foi em Indianápolis e aquele clima de chove, para. Chove, para. Chove, para. E aí os caras ficaram... Fala. Não, e aí os caras ficam naquela... Porque na Fórmula Indy, aí que veio o detalhe do negócio do Colton Herta. Na Fórmula Indy não tem essa colherzinha de chá do pneu intermediário. Lá ou o cara tem o pneu de chuva ou o cara tem o pneu slick. Não tem intermediário. Então, na hora que a pista começou a secar, os caras começaram a parar para colocar pneu slick. E o Colton Herta parou parou uma volta antes e saiu. Quando ele saiu, já era espetacular, porque ele saiu andando, parecia que a pista de gelo, e ele conseguiu fazer a volta de lado, abanando para todo lado, chegou. Aí ele chegou no Pato Award, que estava saindo do box. Ele estava com o pneu um pouquinho mais quente. Aí ele acelerou antes, deu aquela salvada que o Adalto falou. Que salvada! E depois passou o Pato Award, que aí o Pato Award estava com o pneu mais frio do que o dele, né? Ficou para trás. Mas teve situações interessantíssimas. Teve o Alexander Rossi, por exemplo, estava a pista seca, aí começou a fechar o tempo, ele falou, opa, vou para o box, vou colocar pneu de chuva. Colocou pneu de chuva. Não choveu. Aí o pneu derreteu, ele teve que parar no box. Eu acho até o seguinte, para o confrade que está nos assistindo, vai aí no YouTube e coloca aí, salvada ou salvada Colton Herta. Alguma coisa assim para ver o que esse cara fez. Eu vou fazer melhor. O canal da Fórmula Indy tem um resumo da corrida de 30 minutos. É bem legal isso que a Fórmula Indy faz. Fica a dica aí para a Fórmula 1. Em vez de fazer aquele compacto de 3 minutos que você não consegue entender direito o que aconteceu na corrida, eles fazem melhores momentos, mas melhores momentos grandes, de 30 minutos. Você também faz. Você consegue ver a primeira volta inteira, que na Indy foi espetacular. Você consegue ver as paradas de boxe e tal. No caso dessa corrida que teve várias bandeiras amarelas, você consegue ver a corrida praticamente inteira. Então vai lá e assista, porque valeu a pena. Assiste, porque valeu a pena. Faz tempo que eu não vi um negócio tão bonito assim. Foi bonito, foi linda mesmo. Mas aqui, pronto, matou Indy. O que tinha para falar de Indy acabou. Vamos voltar, vou puxar para a Fórmula 1 aqui, para a gente continuar um pouquinho de dever. Que maldade com a Indy. Já falou. Os caras estão lá treinando para Indianápolis agora, viu? Não, nesse momento estão treinando para Indianápolis. Agora é tudo compacto, né? Nesse final de semana já é o quali de Indianápolis. Isso. E no outro domingo já são as 500 milhas, né? Essa nós vamos cobrir aqui. Atenção, ouvintes. 500 milhas nós vamos comentar aqui, vamos assistir, vamos analisar com boa dedicação, né? Mas, ô Bruno Aleixo, eu fiz uma live nas quinta-feira passada, depois que vocês me excluíram da live das quintas, eu tive que achar uma minha. Sei. E eu transcrevi, eu meio que transcrevi, embora oralmente, claro que eu estou brincando, mas eu relatei, frase a frase, a entrevista do Mário, grande Mário, campeão, Mário Andretti, a cabine, que foi a cabine da Sky Sports em Miami, e falou muito sobre como quer entrar na Fórmula 1, falou muito sobre esse assunto. Que se você sabe muito bem, né, Bruno Aleixo, uma bandeira que eu levanto de, por favor, deixem o Andretti entrar. Né? Inacreditável, surreal que a gente está vivendo, mas enfim, não vou entrar nessa. Mas o impressionante, Bruno, me impressionou como o Mário Andretti fala bem do Colton Herta. Impressionante como ele avalia o Colton Herta como um talento bruto, um talento em potencial, um cara que... Eu relatei assim, eu escrevi as respostas dele para relatar fielmente. E eu escrevi, né, fui ouvindo ele falando e escrevendo. Ele relatando como o Colton Herta foi bem no simulador da Sauber no ano passado, o que, abrindo um parênteses, né, mostra como a compra da Sauber pelo Andretti estava próxima, porque já estava no nível do Herta andar no simulador. Ele fala como que o Colton Herta, as vitórias dele, não sei se nessa corrida se aplica, Bruno Aleixo, como as vitórias dele são muito de velocidade, muito mais do que estratégia. O Mário Andretti falando dele. Ele é um cara que ele é muito superior em estratégia, nem tanto em levantar pé, poupar pneu, poupar combustível. Então, ele é muito superior em velocidade. Vocês dois já falaram aqui diversas vezes que é um diamante para ser lapidado. Então, eu acho... Mas me impressionou como o Mário Andretti... Porque não precisava elogiar ele especificamente. Tudo bem, é piloto dos Andretti na Indy, ok. Mas é impressionante como... Se Andretti entrar, e a minha esperança é a última que morre, e, ouvindo o Mário Andretti falar, uma vaga do Colton Herta, para mim não há a menor dúvida.
menor. O que eu acho do Colton Herta, essa corrida de Indianápolis foi uma corrida de sobrevivência, né? Ele ganhou porque ele sobreviveu ao caos. Assim como o Simon Pagenaud conseguiu o segundo lugar, espetacular também a corrida, também como sobrevivência. O que eu acho do Colton Herta é isso, ele é muito rápido, mas muito rápido, ele é o piloto mais rápido da Fórmula Indy, é inacreditável, assim, ele dá um banho. Você acha ele mais rápido do que o Neil Garden, por exemplo? Eu acho ele mais rápido do que todos os pilotos do grid da Fórmula Indy hoje, muito rápido, ele é muito rápido. A câmera on-board do Colton Herta, ela chega a ser assustadora. Quanto ele é mais rápido, quanto ele freia mais dentro, quanto ele acelera antes, ele é muito mais rápido. O problema é, quando ele enfrenta uma situação desfavorável durante a corrida, falta isso aqui, ó. Isso. O piloto, é isso que me preocupa ele na Fórmula 1. Que é uma coisa... Mas isso é muito mais fácil, entre aspas, de colocar do que o braço. Né? Você trabalhar um piloto rápido, isso é muito mais fácil do que você pegar o Latifi e falar assim, seja rápido. Muito verdade, mais... verdade. Vocês perseguem isso que o Bruno falou, dá para ver bem nas câmeras on-board da Indy. Tem muita câmera on-board na Indy, né? O tempo todo. O tempo todo. A freada do Colton Herta é uma freada de Fórmula 1, não é de Indy. Isso, Ele vem até o último momento e quando ele tira o pé do acelerador e põe no freio, ele já tira e já põe no freio, já vai reduzir para entrar na curva. Porque os caras da Indy não costumam fazer isso. O trabalho com volante, né? Esse trabalho que ele faz com volante, que ele joga, ele tem essa agressividade. Rápido ele não tem dúvida. Agora, se realmente ele conseguir, né, colocar a cabeça no lugar quando a situação se mostrar desfavorável, eu acho que aí sim. Agora, é legal o Mário Andretti ter falado isso, porque ele é uma peça importante nessa engrenagem, porque ele pode, como esportista, né, que ele foi, como um profundo conhecedor de automobilismo que ele pode fazer esse coaching aí com o Colton Herta e falar assim, olha, né? Porque o Michael Andretti não vai, porque o Michael Andretti era exatamente assim, né? Mas o Michael Andretti pode usar a experiência que não deu certo na McLaren, porque o Michael Andretti pode falar, cara, eu fiz isso aqui, o meu erro foi isso aqui, o Michael Andretti pode fazer isso. Agora eu não vou resistir, eu tenho que contar uma outra coisa que eu também assisti na cabine da Sky Sports em Miami, no dia seguinte, não foi na sexta, foi no sábado, que é o Juan Pablo Montoya. Que eu faço questão aliás, deixa eu só falar. O Montoya, o Adalto, para a felicidade do Adalto, né? Ele quase conseguiu um resultado que seria, a meu ver, histórico. Ele ia conseguir chegar ali em quarto ou quinto. Ele estava brigando com o Marcos Ericsson, mas ele acabou batendo lá no final. Batendo. Depois de tanto tempo sem sentar no carro. Ia ser um resultado histórico mesmo. Mas vai lá, Fábio. Você falou de Montoya e você falou de coaching. Eu vou contar o que o Montoya falou na transmissão da Sky Sports, que eu achei um barato. E é uma coisa que dá até para discutir também de um ponto de vista mais sério. Mas como vocês dois são fãs inveterados do Montoya, eu também sou, diga-se de passagem. Eu não sou cego pera só um como vocês. Vocês acham que ele não tem defeito. Eu acho, os defeitos dele para mim são claros, mas é um pilotaço. Você não vai escapar de responder a pergunta mais difícil que nós tivemos que responder aqui na história do Loucos pro Automobilismo na semana passada. Você não vai escapar disso. Mas vai, fala aí. Eu lembrei do Montoya, lá vai a dica, atenção para a dica. Vamos lá. Vou contar rapidinho e daí você faz a pergunta. O Montoya contou que ele está trabalhando o filho dele para chegar à Fórmula 1. O filho dele chama-se Sebastian, inclusive. E é um menino lá, enfim, que está nas categorias de... Até não me lembro qual categoria exatamente ele está hoje, mas ele está nas categorias de base. Só que o Montoya, para surpresa de ninguém, não se dá bem com o filho dele nessa questão de pista. Digamos que sai faísca. Sei. Mas sério, a ponto do filho ter falado, não quero mais, pai, você me ajudando. Chegou num ponto grave do filho falar... Porque o Montoya disse na transmissão, né? Eu falo a real. E eu não duvido nada de que ele fale mesmo. Porque o Montoya falava a real do lado do Schumacher. Ele colocava o Schumacher sentado ao lado do Schumacher. As coisas que o Montoya falava. Se ele não consegue, o problema é... Eu me lembro de Montoya falar, se ele não consegue, o problema é dele. Falar isso do Schumacher. Tem uma entrevista dos dois em Imola, né? Depois do Grande Prêmio de Imola, em 2002, eu acho. O Schumacher deu uma trancada, jogou o Montoya na grama, aí eles foram dar entrevista depois. Falaram, mas o cara me jogou na grama. O Schumacher do lado aqui. Do lado. É impressionante. É muito bom. E jogou mesmo. Jogou na grama. É muito autêntico, por isso que eu acredito plenamente na faísca com o filho dele e ele dá a real para o filho dele. E aí, sabem como ele convenceu o filho dele a voltar
aos pouquinhos a voltar a ser o coaching dele, é interessantíssimo, porque ele virou para o filho dele e falou assim, então tá bom, você quer arrumar outra pessoa para te guiar para ser seu coach? Você vai arrumar. Nenhuma pessoa que você arrumar chegou aonde eu cheguei. Nenhuma fez o que eu fiz na Fórmula 1, contra quem eu fiz. Porque se você for pegar os meus adversários, nenhum deles vai ser seu coaching. Então, você escolhe. Você quer um coaching que te passa a mão na cabecinha, mas que nunca chegou perto de onde eu cheguei? Diz Montoya, que convenceu o filho, que é um argumentaço mesmo. Coaching bom é o que te desagrada, meu filho. Isso aí o que o Montoya viveu, o que o Montoya passou, o que o Montoya sofreu, porque o Montoya sofreu muito na Fórmula 1, no finalzinho, principalmente. Então, enfim, essa história é deliciosa, né? Porque imagina Montoya e o filho, e o Montoya dando a real. Cara, você fez M3 pontinhos, você destruiu essa corrida, e o filho dele incomodado com isso, mas é curioso, né? É a personalidade do Montoya que ele revelou também, que ele contou nessa cabine. O Montoya tá na mesma situação do Alonso, naquela de ganhar Mônaco, 500 milhas e 24 horas de Le Mans, né? Pro Montoya só falta 24 horas de Le Mans. 24 horas. É ele já ganhou aquela nos Estados Unidos, mas a Le Mans ainda não. É verdade. E vamos falar aqui, né, Adalto? A mais possível de alguém chegar e ganhar é Le Mans. Le Mans, porque você pode montar um esquema, né? Como foi o do Alonso. Não, se você sentar na Toyota, você já tá. Já tá. Apesar de que as 24 horas de Le Mans vão ter muito mais montador, vai voltar a ser grande. Então é melhor o Montoya correr, porque por enquanto ainda dá pra... Agora, o Fábio Campos, vá, atenção. Vamos lá. Para você, qual foi o maior piloto da história da Fórmula 1 sem título? Dentre os que não ganharam título, qual foi o maior piloto da história da Fórmula 1? Olha que pergunta. Eu não durmo desde quinta-feira com essa pergunta na cabeça. A pergunta é fantástica. Alguém que trouxe? Foi um ouvinte que trouxe? Foi um ouvinte. Eu vou olhar aqui depois, eu vou dar o crédito, porque essa pergunta é espetacular. Eu estou sem dúvida. Muito obrigado, ouvinte. Desde quinta-feira eu estou sem dormir por causa dessa pergunta. E ele tem filho pequeno, ouvinte. Mas, só tem uma coisa. Vamos falar do que nós vimos, né? Isso que eu ia perguntar. Exatamente. Eu ia perguntar agora, porque senão é Stirling Moss para mim e acabou. Não, tudo bem, nós até falamos isso aqui. Nós até falamos isso aqui. Mas é porque você não pode falar do que você não viu. Exatamente. Olha, Bruno, dos que eu vi, o maior piloto sem título. Eu gostaria de um pouquinho mais de tempo para pensar. Isso, exatamente. Gostaria de um pouquinho mais de tempo para pensar. Vocês não querem falar mais nada da Indy? Não tem mais nenhum. Então, nós temos aqui, Enquanto você pensa. Eu diria o Ronnie Peterson também, mas eu não vi o Peterson. Não viu. Isso que eu ia falar. Eu considero, a partir de 1980... 79, 80, quando eu tinha discernimento para... Sim. Né, que eu tinha 18 anos já, né? Em 80 eu fiz 18 anos, eu tinha discernimento para entender mais ou menos o que era aquilo, né? Até ali é difícil. Na resposta que eu dei no programa, eu não coloquei o Ronnie Peterson. Por quê? Ele era um super, só que ele foi super até 73, 74. É porque essa pergunta é muito sacana, porque é o seguinte, não é um bom piloto. Você fala assim, quais os pilotos que não têm título que mereciam ser campeões? Você pode fazer uma lista, mas o melhor... melhor. Aí que é a pegadinha. A pegadinha é escolher o maior, né? Mas eu não vou copiar, Adalto. Você viu mais do que eu, mas quem que você respondeu? Se você tiver respondido Montoya, eu vou embora, eu vou sair do programa. Eu falei que foi o Gilles Villeneuve. Eu não vi. Esse é outro que eu não vi, tá vendo? Eu achei que foi o Gilles Villeneuve. E em segundo lugar, eu ponho o Montoya, dos que eu vi. Mas olha só, mas vamos lá, hein? Vamos lá. Nós somos... O Adalto ainda está mais fácil a situação, porque o Adalto ele pode falar que ele viu a geração dos anos 80. Sim. Eu e o Fábio vimos uma geração dos anos 90. Isso. Aí complica muito a situação. E olha, nem no começo, né? Porque vocês nasceram em 80. Mas assim... Em 95, vocês tinham 15 anos de idade. Mas aí a gente não vai... Eu nasci em 80, o Bruno nasceu há 80. A gente não vai conseguir fugir. A gente não vai conseguir fugir de Barrichello, Montoya. Eu ia falar o Barrichello. Eu falei o Barrichello. Mas eu não estou ainda feliz com a minha resposta, porque eu queria pensar mais, mas não estou conseguindo chegar numa outra resposta.
O grande injustiçado, né? Ou o grande talento que não virou. Eu acho que eu tô brincando, eu acho que o Montoya é um dos maiores talentos que não viraram. Lógico. Mas é importante dizer que eu não acho que é um cara assim que foi injustiçado, não teve oportunidade. Não, ele teve. Aquela Williams de 2003 dava para ser campeão do mundo. Dava para ser campeão do mundo. Então, assim, o Montoya teve muitos defeitos dele, assim, de cabeça, até eu diria. Por isso que eu acho que ele convenceu o filho dele, né? Porque ninguém passou pelo que eu passei, meu filho. Então, você vai querer outro, você vai. Eu acho que o Montoya entra, o Barrichello entra. Para mim, o Chile, se eu não falar os que eu vi, o Chile mostra para mim. Por tudo que a gente viu, por tudo que esse cara ganhou fora da Fórmula 1, por tudo que esse cara era admirado pelo Fangio, o Chile mostra. Mas aí seria aí no que a gente não viu. Ó, como vocês ficaram sem dormir, eu vou pedir mais algumas noites. A minha sessão. Mas eu jamais direi David Coulthard, por exemplo. Jamais. Não. Vamos estender, inclusive, essa pergunta. Ouvinte. Você que está aí ouvindo, responda, por favor. Responda nos comentários. O pessoal acha. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, vamos lá. Se o companheiro de equipe do Schumacher, de 2000 a 2004, 2004, vai, porque foram 5 anos que ele ganhou, tivesse sido o Montoya, você acha que ele não ganhava um dos títulos? Eu acho que ganhava. Peraí, como é que é? Se o Montoya fosse o companheiro de equipe do Schumacher de 2000 a 2004, considerando a temporada já de 2000. Eu acho, boa pergunta, hein? Eu acho que ganhava, porém eu não acho que ele seria companheiro do Schumacher esse tempo todo. Não, eu acho que na temporada ganhou o título. Tchau. Ô Bruno, se o Montoya fosse companheiro do Schumacher na Ferrari de 2000 a 2004, o Coulthard era tetracampeão mundial, porque os dois iam se matar. Eles iam se matar. Eles não chegariam vivos. Sabe porque, assim, não estou dizendo que o Barrichello deveria ou não deveria ter feito o A ou B. Não é isso, não. Mas o Montoya jamais entregaria a vitória. Não entregaria. Áustria 2002, que fez 20 anos na quinta-feira, né? Nós falamos muito sobre isso. Sim. O Montoya não entregaria. Ele mandava já naquele lugar. Provavelmente ele não terminaria aquela temporada, ou terminaria e não continuaria depois. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que ele poderia sim ter ganho algum campeonato contra o Schumacher, mas ele não ficaria. Tem essa. Né? O Montoya já disse, eu já vi 2 declarações do Montoya, uma dizendo assim: e não importa o que digam, tudo que você quer é F3 pontinhos. O seu companheiro de equipe. E a outra, que ele disse acho até que foi agora em Miami, porque faz pouco tempo que eu vi, o Montoya de vez em quando participa das coberturas da Indy, da TV americana, dá uma entrevista, melhor dizendo, né? Não como comentarista, e ele disse, esse negócio de ajudar a equipe vai até a página 7. Que eu concordo, que eu acho que deveria ser um mandamento de todos os pilotos. Ajudar a equipe, sim. Até que vai longe, até 7. Não, 7 eu tô falando da minha cabeça. Ele falou ele falou assim, até um certo limite, ele usou a expressão inglesa assim, there's a line, e é isso, deveria ser isso, né? Eu me lembro vou puxar, hoje está virando um programa retrô, né? Eu me lembro do Antônio Pisonia, em 2005, que bateu com o Montoya na Bélgica. Na Bélgica. Ele ia fazer pódio lá. Eu não me esqueço do Pisonia dizer: eu achei que ele fosse me bater e ele estava rindo para mim, brincando bem humorado. Ou seja, é um malucão, né? É um malucão. Não, o Montoya... Ele e o Schumacher não durariam 2 corridas. O Montoya, a primeira corrida que eu fui na minha vida foi o GP do Brasil de 2001, né? Que é aquela ultrapassagem e tal. E o Montoya estava liderando a corrida, a torcida estava assim, enlouquecida na arquibancada e tal. E ele foi... a corrida dele na Fórmula 1. E ele foi acertado pelo Jos Verstappen, o pai do Max, na nossa frente da arquibancada, sabe? Exatamente. Nossa frente. E aí ele rodou, tentou voltar, a asa tinha quebrado, ele encostou o carro e saiu. E aí quando ele saiu, a arquibancada de onde a gente estava, que é ali no setor G, virou uma arquibancada de estádio de futebol. Eu nunca vi isso Eu nunca vi em 23 anos de Interlagos. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. As pessoas começaram a gritar, Montoya. E ele... Força, é aquele grito do pulmão. Gritaram. Não, e as pessoas pulando, e aquela arquibancada de tubular, eu falei, bom, vou morrer, né? Vou morrer agora. O negócio balançava. E o Montoya, com o capacete na mão, passou. Deu tchauzinho. Dando tchau pra torcida. Falei, o cara acabou de ser tirado. Então, eu conto a mesma coisa. A gente até conversou, já contou isso, né, Bruno? O maior grito de arquibancada que eu vi em Interlagos foi esse.
E a maior ultrapassagem a olho nu que eu já vi foi essa do Montoya. Essa de 2001, né? E o Montoya, só para finalizar, o Barrichello fez uma ultrapassagem no Montoya uma vez no Japão, uma das ultrapassagens mais lindas do Barrichello. Na saída da 130R, ele freou dentro daquela chicane, passou com uma roda na terra e tal, lá, e ultrapassou o Montoya. E depois da corrida, o Montoya chegou para ele e falou assim: olha, você é doido. E o Barrichello falou assim: pô, ser chamado de doido pelo Montoya é um privilégio. São dois amigões, viu? Montoya e Barrichello são dois. Falando em Barrichello... Só falar uma coisinha. Se não tiver uma fotinha do Montoya, nem que seja pequenininha, na capa dessa edição, eu vou dizer que o editor não escuta o programa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Só para finalizar aqui falando em Barrichello, né? O Barrichello, esse final de semana teve a Stock Car, né? Lá no Mogi Guaçu, lá no Velocitar. Foram 2 vitórias, uma do Ricardo Zonta, outra do Matias Rossi. O Barrichello esteve no pódio nas 2 corridas, mas o Barrichello também usou todas as suas lágrimas, porque o filho dele estreou na Fórmula 4, né, que estreou esse final de semana, a Fórmula 4 brasileira, e o filho dele, o mais novo, né, o Fernando Fefo, né, Barrichello, terminou no pódio, uma delas. Então, vocês imaginam que o Rubinho chorou lá. Nossa, Não, mas chorou mesmo ou você está deduzindo? Não, chorou de felicidade. Tem várias fotos dele com o olho, né? Não, se o filho dele chegar em sétimo, né? Tá sozinho. Se o filho dele chegar em sétimo, ele chora. Mas o legal é a gente registrar a estreia da Fórmula 4, sim, né? Sim, porque sim. Depois de muitos anos o Brasil volta a ter uma categoria de monopostos interessante, né, para as pessoas, porque é aquilo que a gente falou. Qual é o grande problema do automobilismo nacional, assim, para o cara poder dar o salto? É que o salto é muito grande. Então o cara sai do kart, ele já tem que ir para a Europa correr de monoposto e aí falta grana. Então, tendo uma categoria forte de monoposto no Brasil, você bota esses caras em pé um pouco mais iguais aos caras da Europa lá e o salto fica menor quando eles têm que ir. Até porque o carro é igual, tudo igual. O carro tudo igual, categoria muito bem desenvolvida, tá junto com a Stock Car, né? Acho que é a mesma empresa que organiza. Então, assim, vale a pena assim, a gente ficar atento, porque é uma categoria importante aí para o Brasil, tem vários talentos lá. Inclusive o filho do Giafone está lá também. Tem menina também no grid, né? Que é ótimo também, se não me engano.
Deixa eu só dar um motivo para ser xingado, porque o programa hoje está tão leve que os xingadores não vão arrumar motivo. Então deixa eu dar um motivo. Eu tenho o pé atrás com a Fórmula 4, não por não acreditar no projeto ou por não reconhecer a sua importância, mas quem viu a Fórmula Renault morrer rapidinho como morreu, o Felipe Massa tentar fazer a Fórmula Fiat lá, a Fórmula Fiat e não conseguir. É importante que essa categoria tenha continuidade. Se ela durar 3, 4 anos, não serve. Ela tem que se estabelecer. Ela precisa de um trabalho de uma certa CBA, da qual eu sou crítico. Então, tudo bem. Feliz, a notícia é boa. Mas vamos colher os frutos lá na frente. Não, você está certo de ter o pé atrás, porque realmente são iniciativas que a gente teve que ficaram pelo caminho e nada garante que essa também não ficará. Mas a gente tem que torcer para que não fique, porque ou é assim, ou a gente nunca vai conseguir responder aquela pergunta que a gente tem aqui toda semana, que é quando vamos ter um brasileiro na Fórmula 1? Se não tiver uma categoria como a Fórmula 4 forte, a resposta será sempre nunca. A minha sugestão à organização, a primeira coisa que eles têm que fazer é proibir o pai dos pilotos de ir em treino e corrida oficial. Que absurdo. Verdade. Proibir. Que absurdo. Mas eu tô acabando de contar do Montoya com seu filhote, você quer tirar? Tem que proibir. Aqui no Brasil isso não serve. Você tem um futuro pai de piloto aqui, Adalto, na mesa. Olha, aqui no Brasil isso não serve. Porque, olha, eu vi tanto isso, principalmente no kart. Na Fórmula Renault, fui várias vezes aqui, fui algumas vezes aqui em Interlagos, tudo. O pai fica buzinando o tempo todo no organizador que o carro dele é pior, que o pneu dele é mais gasto, que a preparação não está igual. Sempre a culpa é de alguém, nunca do moleque, que o moleque é o novo Senna e a porra da categoria está matando o moleque, entendeu? Eu ouvia isso, eu falava, meu Deus do céu, entendeu? Então, isso eu tinha que proibir, eu acho que tinha que proibir. Você pode limitar isso, acesso aos boxes, assim. Eu acho que eu entendo o que você está dizendo. É meio que negativo demais, né? Muito. Com esse clima. Mas a categoria tem muito. A categoria precisa de muita coisa para crescer, né? Esse detalhe aí eu entendo. Mas isso não vai matar a categoria. Isso pode matar a carreira de um piloto, né? Porque o pai que não vê defeito, antes de tudo, é um pai cego. Né? Sobre isso tem uma. Hoje a gente está muito falando de nostalgia, né? Mas tem uma indicação legal, tem um documentário sobre a família do Cristiano da Mata, chama Família Gasolina, eu acho, está no YouTube. Excelente. Esse documentário é excelente. E tem uma parte... muito bom, meu. Tem uma parte que o Toninho da Mata fala sobre isso, quando o Cristiano foi para a Fórmula 1, que ele, Toninho da Mata, sentiu na hora a diferença de tratamento, né? Que na Índia ele tinha livre acesso, conversava com os engenheiros. Na Fórmula 1 os caras limaram ele, tanto que ele parou de ir, falou assim, não vou ficar sendo maltratado aqui, né? Então, realmente, assim, tem uma diferença de tratamento na Europa, né? Embora hoje tenhamos 2 pais lá, né? Temos 2 pais Carlos Sainz, que tem acesso a qualquer lugar onde quiser entrar, ninguém fecha a porta para ele, mas o Jos Verstappen é um cara que está ali negociando, declarando. Mas sabe que europeu tem outra cabeça, né, meu? Não é que nem a gente, né? Europeu outra cabeça. Que o Carlos Sainz é um dos maiores nomes da história do Rally, né? Então seria difícil barrar ele. O Jos Verstappen, querendo ou não, correu de Fórmula 1 muitos anos, né? Então ele conhece todo mundo lá e tal. Diferente dessa situação aí do Toninho da Mata, né? Que ele contou, mas assistam esse documentário. O pai do Hamilton é presente, mas muito mais discreto, né? Impressionante. Não, e lá na Fórmula 1 também é diferente, porque lá, se o pai do moleque começar a dizer pro chefe de equipe que ele está perdendo, se o Carlos Sainz começar a falar lá pro Mattia Binotto que o filho dele está perdendo o Leclerc, porque eles estão privilegiando o Leclerc, eles podam o pai do Carlos Sainz e mandam o filho embora. É verdade. Na categoria de acesso não vão demitir por causa do pai. O pai está pagando, entendeu? Então ele se sente no direito, ele acha que a equipe é empregada dele, porque ele está pagando, entendeu? Então é diferente, Adalto, mas e quando o pai compra uma equipe, põe o filho e demite um monte de gente para deixar o lugar do filho lá? O que a gente fala? Então. Mas olha, eu tô te cutucando. O filho dele tá ali com o tetracampeão, hein?
É porque o tetracampeão não é mais o mesmo. Aliás, rapidinho, bem lembrado, Adalto, rapidinho antes de encerrar. O ídolo, não pode falar mal do ídolo, é feio fazer isso. Rapidinho, não podia deixar passar antes de encerrar. Quem puder ver a participação do Vettel num programa da BBC, que é um programa que discute, é um programa que leva políticos e cientistas. Eu vi. Os caras calharam de levar o Vettel, que deu um show de posicionamento, de clarividência, de serenidade. Impressionante o que o Vettel fala de política, de Brexit. Eu não vi tudo, eu vi trechos. Mas quem que tiver interesse, assista, porque foi assim, todo mundo se surpreendeu com a cabeça do Vettel. Nós da Fórmula 1 talvez nem tanto, porque o Vettel já mostrou que é um cara bem centrado, mas a participação dele num programa que só vai... Teve uma resposta lá, Bruno Aleixo, que era sobre... Eu acho que era fonte de energia. Os dois políticos na mesa atacaram o político, o comandante da Grã-Bretanha. O cientista deu bronca. O Vettel foi o que deu a resposta assim: é preciso fazer isso, é preciso se atacar assim, é preciso se conversar, é preciso se escolher as pessoas certas para tratar do tema, ouvir a ciência. Um show. O Vettel deu um show essa semana. Ele podia ser presidente do Brasil, desculpa, mas vocês viram a mensagem do Vettel no capacete do Vettel no GP de Miami? GP de Miami de 2000 e sei lá quanto será debaixo d'água, e uma pergunta assim, né, por causa do aquecimento. Não, a camisa dele é 2060, Grande Prêmio debaixo d'água, o capacete com snorkel e a mensagem: haja agora ou vá nadar depois. E aí tem gente que xinga ele. O cara tá só falando o que os cientistas falam, gente. Você não precisa atacar o cara porque você não eu fico muito triste do Vettel tecnicamente ter caído, porque o Vettel é show de bola, né? Eu coloquei isso no Twitter e nos comentários do autores. O Vettel saindo da Fórmula 1, como parece estar próximo, né, de acontecer, eu acho que a Fórmula 1 perde muito. Perde muito, sim. Bruno, achamos motivo para sermos xingados. Esse negócio de meio ambiente, piloto tem que pilotar. Vocês são da trupe da OMS, já podemos ser xingados. Pronto. Isso aí. Então, para você que quer xingar a gente, fica à vontade aí nos comentários, mas não se esqueça de dizer qual é o maior piloto da história da Fórmula 1 dentre os que não ganharam título. Isso. Não se esqueça de fazer isso, falando de pilotos que você viu, hein? Não vem com Stirling Moss, que não é. Se você for falar Stirling Moss, você tem que botar uma foto da carteira de identidade lá. Isso. Pra saber. Pelo menos 75 anos. Isso, pelo menos. O Bruno viu, o Bruno pode falar Stirling Moss. A gente volta na quinta-feira, então, respondendo as perguntas sobre o que você quiser saber, GP da Espanha, as corridas desse fim de semana. E não se esqueça de deixar o joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no canal. E a gente volta, então, ainda essa semana com mais loucos por automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!